Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Na maioria dos cursos de graduação, os alunos precisam produzir um trabalho final para obter o diploma. Mas você sabe o que significa TCC? Para que ele serve e como fazer corretamente. Neste guia vamos explicar todos os pontos importantes para estudantes de primeira viagem. Ao longo da jornada acadêmica, a etapa de realização do TCC se destaca como uma das mais cansativas e estressantes. O aluno precisa ler vários textos, fazer pesquisa de campo e aguentar firme a pressão do orientador. O que significa TCC? Afinal, a sigla TCC é utilizada para se referir ao trabalho de conclusão de curso, elaborado pelo aluno ao longo do último ano do curso. Esse trabalho se divide em relatório escrito e apresentação oral. O TCC é avaliado por uma banca examinadora, que pode ser composta por especialistas na área e professores. Verifica-se, entre outros fatores, se o estudante conseguiu esgotar as possibilidades de pesquisa sobre o tema escolhido. No Brasil, os trabalhos de conclusão de curso seguem as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso ocorre para criar um padrão na estrutura e formatação, que facilite a leitura e a avaliação dos pares. Para que serve o TCC? O trabalho de conclusão de curso é um dos maiores desafios enfrentados pelo discente. Por meio do TCC, o estudante consegue comprovar a sua capacidade de pesquisa, de sistematização do conhecimento e de adequação ao assunto escolhido para investigar. O aluno deve demonstrar domínio sobre o tema estudado, tanto no que diz respeito à metodologia como também aos conteúdos teóricos utilizados para embasar os argumentos. Fazer o TCC é importante para a formação porque ajuda o estudante a descobrir afinidades dentro da sua área. Além disso, possibilita relacionar os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas estudadas com a vida prática. O aluno entra em contato pelas atividades de pesquisa científica e pode amadurecer o seu estudo em outras etapas, como na especialização, mestrado e até doutorado. Tipos de TCC. Conheça alguns tipos de TCC. Monografia. A monografia é um trabalho acadêmico longo e que aborda um único assunto ao longo do seu conteúdo. Trata-se de um estudo exaustivo que apresenta diversos ângulos de um mesmo assunto. Artigo científico. O artigo científico é um relatório escrito que descreve os resultados originais de uma pesquisa. Ele segue as normas da NBR 6022 da ABNT. O maior objetivo desse tipo de trabalho é comunicar ideias e debates de forma clara e objetiva, por isso sua extensão é menor do que a de uma monografia, por exemplo. Geralmente o limite mínimo é de 15 páginas e o limite máximo é de 25 páginas. Estudo de caso. O estudo de caso é uma investigação do contexto real, em que o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os acontecimentos. Ele pode investigar um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma empresa ou um processo. Plano de negócio. Nos cursos da área de gestão, como é o caso de administração, os alunos precisam produzir e entregar um plano de negócio como TCC. O documento é um planejamento das etapas importantes para a abertura de uma empresa. Projeto experimental. O projeto experimental é um projeto teórico prático, que combina a reflexão teórica com o desenvolvimento de competências técnicas. É um formato muito comum nos cursos de comunicação, como jornalismo e publicidade e propaganda. Alunos de publicidade e propaganda, por exemplo, precisam entregar o planejamento de uma campanha completa, pensada para um cliente real. Já os discentes de jornalismo podem criar uma reportagem em formato de livro, vídeo ou áudio. O que diz o MEC sobre a entrega do TCC? De acordo com a Portaria número 146/2002 do Ministério da Educação, MEC,
O TCC não é obrigatório. As universidades públicas e particulares têm autonomia para exigir ou não a entrega do trabalho de final de curso como pré-requisito para a colação de grau. Na visão do MEC, o TCC faz parte do eixo de conteúdos opcionais. Portanto, cabe à instituição de ensino decidir se a realização do trabalho é essencial para a formação completa do aluno ou não. Se ela define a entrega do TCC como opcional, significa que o estudante tem liberdade para fazer ou não. O TCC é individual ou em grupo, tudo depende das regras estipuladas pela universidade. Geralmente a monografia é um trabalho individual e o projeto experimental em grupo. Já o artigo científico pode ser produzido por um único aluno ou ter mais autores. Passo a passo de como fazer TCC. Agora que você já sabe o que significa TCC e qual a importância de elaborá-lo, veja um guia com o passo a passo simplificado de como fazer o trabalho. Passo 1. Conhecendo as regras da instituição. Em primeiro lugar, é necessário conhecer as regras da instituição de ensino com relação ao trabalho de conclusão de curso. Verifique quais tipos de trabalhos acadêmicos são aceitos. Além disso, converse com professores e ex-alunos para entender melhor as possibilidades e escolher aquela que mais combina com o seu perfil. Passo 2. A escolha do tema e do orientador. O segundo passo é definir a área que você mais gosta dentro do curso e conversar com o professor responsável pela disciplina, que provavelmente será o seu orientador. Caso você não tenha um tema de pesquisa em mente, peça sugestões ao docente, pois ele já orientou muitas pesquisas na universidade e pode ter ideias interessantes para compartilhar. A escolha do tema depende de 3 fatores fundamentais: tempo disponível para a realização do projeto, relevância do tema para a comunidade científica ou sociedade, disponibilidade de materiais de referência para estudo. Com relação à escolha do orientador, opte por um professor exigente, criativo e acessível. Afinidade não é o único critério de decisão. Passo 2. A elaboração do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa nada mais é do que um mapeamento do caminho que precisa ser seguido para fazer o TCC. Ele é composto por elementos fundamentais, que podem ser identificados a partir das seguintes perguntas: por quem? Pesquisador, coordenadores e orientadores. O que pesquisar? Objeto de estudo, definição do problema, hipóteses e base teórica. Por que pesquisar? Justificativa da escolha do problema. Para que pesquisar? Objetivo geral e objetivos específicos. Onde? Quem? Com que? E como pesquisar? Metodologia de pesquisa. Quando pesquisar? Cronograma. Com quais recursos? Orçamento. Passo 3. A consulta às normas ABNT. A ABNT define regras de normatização para diversos segmentos, inclusive o de educação. Na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso, é fundamental consultar as seguintes normas: NBR 14.724 para regras gerais para trabalhos acadêmicos, NBR 6.022 para artigos científicos, NBR 6.023 para referências bibliográficas, NBR 6.027 para formatação de sumário, ponto e vírgula, NBR 6.028 para a formatação de resumo, NBR 10.520, citações. Não cometa o erro de deixar a formatação nas normas da ABNT por último. O ideal é colocar o relatório dentro das regras desde o início, pois assim fica mais fácil manter o padrão recomendado pela entidade. Para conferir as normas da ABNT na prática, consulte os bons trabalhos de conclusão curso da sua universidade. Trabalhos prontos de outras instituições de ensino também servem de modelo. Passo 6. A realização de leituras e fichamentos. Não adianta ter acesso aos melhores livros e artigos científicos da sua área se você não sabe como organizar as suas leituras. Portanto, crie pastas no seu computador e organize os documentos por temas específicos. O título de cada arquivo deve conter o nome do autor e o ano de publicação. Separe um tempo por dia para ler os materiais e faça fichamentos completos dos conteúdos mais importantes, ou seja, aqueles que serão usados como base da sua argumentação. Passo 5.
A execução das etapas planejadas. As etapas que foram planejadas na parte de metodologia devem ser executadas, dentro dos prazos definidos pelo cronograma. Coloque em prática as técnicas de coleta de dados e depois faça o tratamento das informações, através de uma tabulação. Durante a execução, procure não perder de vista o seu problema de pesquisa. Ele é o norte do seu trabalho e qualquer coisa que fuja dele é desnecessária. Um bom TCC é aquele que combina fundamentação teórica consistente com fontes primárias de pesquisa, como é o caso de entrevistas e dados coletados com a aplicação de questionário. Passo 6. A escrita do relatório. A ABNT determina que o relatório deve ter 3 elementos textuais obrigatórios. São eles: introdução é a primeira parte da redação, responsável por situar o leitor sobre o tema, delimitação de tempo e espaço, objeto de estudo, problema, justificativa, metodologia e referencial teórico. Embora seja a primeira parte do TCC, a introdução é a ideia geral do trabalho. Por isso ela deve ser escrita por último, após a finalização. O mesmo vale para o resumo. Desenvolvimento. Desenvolvimento é o corpus do trabalho, responsável por apresentar o passo a passo percorrido até chegar a uma solução. Para o problema de pesquisa, você deve seguir uma ordem lógica para facilitar a compreensão e escrever as seções baseadas no objetivo geral e nos objetivos específicos. O texto deve ser construído com frases curtas e em ordem direta para não confundir o leitor. Além disso, use citações diretas e indiretas para embasar os argumentos apresentados, tomando cuidado para não cometer plágio na sua escrita. Toda ideia citada ou trecho transcrito deve ter a sua fonte citada, tanto dentro do texto, na forma de chamada para a citação, como também na lista de referências bibliográficas, inserida no final do trabalho. Conclusão, também chamada de considerações finais. Essa parte do trabalho sintetiza a pesquisa e mostra se a investigação atingiu ou não os objetivos. O texto retoma o tema geral, apresenta os resultados e sugere futuros trabalhos. Passo 7. A revisão. Releia o relatório escrito antes de entregá-lo aos professores da universidade. Confirme as informações. Verifique se a grafia está correta e substitua as palavras repetidas por sinônimos nos parágrafos. Se ainda assim você se sentir inseguro com relação ao seu TCC finalizado, contrate os serviços de um revisor profissional. Passo 8. A apresentação. A apresentação do TCC é uma etapa tão importante quanto a escrita do relatório. Você deve preparar um roteiro e ensaiar em casa algumas vezes antes do grande dia. Apresente o seu trabalho para os amigos, para os familiares ou para si mesmo diante do espelho. Outro ponto importante para a apresentação é a montagem dos slides. A estrutura deve conter capa, introdução, objetivos, justificativas, revisão da literatura, metodologia, discussão dos resultados e considerações finais. Um conjunto de 15 a 25 slides é suficiente para guiar uma apresentação de até 30 minutos. Em cada tela, use uma fonte legível e inclua apenas tópicos. Você também pode usar gráficos para ilustrar os dados. Ufa! A elaboração do TCC envolve muitas etapas, que vão desde o planejamento da pesquisa até a apresentação para a banca. Inicie a jornada o quanto antes para dar conta de todas as entregas e assim obter uma boa nota.